Manuela, bom dia. Oi, Bom dia, prof. Tudo bem? tudo jóia? Daniela, oi, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Como se Já diz? começou, como se diz? Tá no chat. Ah, pelo amor de Deus. Com que? Eu tava dançando, Não, estudando, foi... Como? estudando. Muito bem. Pensei que tava dançando assim, vallenatos a noite Não, toda. não. Que você tem cara, Daniela, de que você adora, assim, vallenato. Eu tenho feito. Você tem que... Como se diz? Eu estou brincando com você. Eu não tenho cara de ou rosto Ah, de gostar dessa música. de vallenato. Não. Parece mesmo. Você também. Que horror. Não, você já falou milhões de vezes que, que o professor tem cara de que, vallenato. Muito bem. Mariana, oi. Oi, Como vamos? Tudo bom? muito bem. E você? Tudo jóia. Walter, bom dia. Como vamos? E bom. Susana, bom dia. Tudo jóia, Walter. Oi, Susana, bom dia. Bom dia, prof. Como vai? Tudo jóia. E vocês? E você? E Tudo você? bem? Que Hugo, prof, que ele passou? É, eu tive um pequeno lapsus. Dois. Dois. Duas que? Como assim? Lapsus. Ah, não. Ah, daqui para frente não dá para nem dá para contar. Mas tudo jóia ou não? Tudo jóia, obviamente, tudo jóia. Estamos em Medellín. Olha o calor, o sol, Hum. um dia Ah, bem legal para desfrutar, para sair. João Guilherme falou que vai para praia. E dia, hein? A vida é assim. E uma Tem que, aqui, trabalhando. a vida é assim. Como falam aí, a vida não é cor de rosa. É, a de alguns sim. Alguns sim. Muito bem, perfeito, galera. Então, vou aqui compartilhar minha tela. E, como sempre, começamos com nossa agenda do dia. Então, galera, que dia da semana é hoje? Terça. Tudo bem? Quarta-feira. Que? Como assim? Ah, sim. Quarta. Hoje, hoje é... Susana, quantos lapsos vão até agora? Eu disse quarta! Eu Não, disse quarta. hoje Sim! é Eu escutei quarta-feira, assim. alguém mais. Eu escutei alguém mais falar terça. Eu, não, Eu quarta. falando assim, claro, hoje é terça-feira. Eu falei, gente, como assim? Hoje é terça-feira, 30... Quarta. quarta. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Gente, e este mês, que não acaba? Pelo amor de Agosto. Deus. Gente, Profe, eu juro que eu levo 3 meses em agosto. você tem seu aparelho de orelhas? Ah, mas aqui não uso porque como tenho estes fones. Para não colocar um e outro, por quê? Não, será por isso.
Será por isso que tenho lapsus? Então, ou seja, basicamente, Susana está falando que isso melhorar o cérebro, o funcionamento do cérebro. Basicamente. Alexandra, Não, mas sim o funcionamento dos ouvidos, da escuta. Alexandra, Sim. gente, pelo amor de Deus, para você este mês não foi muito longo? Ou foi rápido? Passou rápido? Para mim foi muito longo. Continua, né? Porque ainda não acabou. Não, Hoje 30, amanhã me falta um dia 48 ainda. horas. Profi, Gente, é que este mês tuvo 5 semanas. Teve 5 semanas. Então, mas por isso isso não é desculpa. É o mês. Edwin, Prof, eu tenho uma dúvida. Quando é sim. a primeira atividade avaliativa? Muito bem, Edwin. Próxima aula. 1º de setembro. Tá bom, obrigado. Sim. 1º de setembro. Hoje vamos praticar um pouquinho. Tá bom? Vai ser uma prova escrita. E vamos mais ou menos tratar os temas que já vimos aqui, que basicamente seria o superlativo, tá bom? Que é o que nós trabalhamos até o momento, sim? Gente, hoje 30 de agosto, amanhã 31, pelo amor de Deus, esse mês não acaba. Mas Susana falou, não, mas foram 5 semanas. Mas igualmente mesmo, 5 semanas, teve 2 feriados, gente, 2. E mesmo assim, o mês não acaba. Eu acordo todos os dias e falo, gente, agosto, mas não é lá. Profe, acho que foram os últimos 2 feriados até outubro ou novembro. Aham, Sim, outubro. sim. Imagine, setembro não tem feriados. Vai ser muito mais longo. Pelo amor de Deus, somente alegria, né? Que tristeza. Setembro não tem, outubro, sim, já vamos ter que esperar até outubro para o próximo feriado. Só, tá, temos nossa agenda do dia, tá bom? Então, hoje nós vamos praticar o superlativo, tá bom? Basicamente, essa seria a nossa aula de hoje, tá bom? Praticar o superlativo. Então, para isso, vamos dividir nossa aula em 2 partes, tá bom? A primeira parte vamos assistir um vídeo, uma reportagem, vamos colocar o vocabulário, tá bom? Vamos falar sobre o vocabulário que aparece aí, falar um pouquinho sobre essa reportagem e já passamos para a segunda parte, que eu já vou indicar o que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos agora sim começar. E, por favor, me confirmem se vocês estão escutando. A capital do Reino Unido, que tem uma das legislações mais restritivas sim. para a circulação de... Sim, muito bem.
A capital do Reino Unido, que tem uma das legislações mais restritivas para a circulação de carros no centro da cidade, adotou mais uma medida para reduzir o impacto do trânsito no meio ambiente. Carros considerados poluentes agora terão que pagar uma taxa diária para poder rodar em Londres. A cidade que não para respira um ar muito poluído. Todos os bairros de Londres excedem os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Agora, quase toda a capital será uma chamada zona de emissão ultra baixa. Veículos poluentes vão ter que pagar 12 libras e 50 centavos por dia, quase R$80 para circular. A estimativa é que Londres tem uma frota de 700 mil veículos poluentes, entre motos e carros movidos a diesel e a gasolina. A fiscalização vai ser por meio de câmeras. A cidade já tem o pedágio urbano no centro, no valor de 15 libras para todos os veículos. Então, se o motorista tiver carro que polui e for ao centro, vai ter que desembolsar o equivalente a R$168. Ter carro em Londres é luxo para muita gente. A cidade dificulta a vida do motorista, mas, por outro lado, oferece um transporte público de qualidade. O meu carro, por exemplo, eu utilizo basicamente para lazer, e ele não se enquadra na categoria de mais poluentes, então eu não preciso pagar taxa, só mesmo o pedágio urbano no centro da cidade, mas nesse caso, eu prefiro o metrô. Londres tem a maior malha metroviária da Europa, além de trens, ônibus, barcos e muitas ciclofaixas. Por aqui, usar o transporte público não é só melhor para o meio ambiente e para a saúde. A capital do Reino Unido, que tem uma das legislações mais restritivas para a circulação de carros no centro da cidade, adotou mais uma medida para reduzir o impacto no meio ambiente. Carros considerados poluentes agora terão que pagar uma taxa diária para poder rodar em Londres. A cidade que não para respira um ar muito poluído. Todos os bairros de Londres excedem os limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Agora, quase toda a capital será uma chamada zona de emissão ultra baixa. Veículos poluentes vão ter que pagar 12 libras e 50 centavos por dia, quase R$80 para circular. A estimativa é que Londres tem uma frota de 700 mil veículos poluentes, entre motos e carros movidos a diesel e a gasolina. A fiscalização vai ser por meio de câmeras. A cidade já tem o pedágio urbano no centro, no valor de 15 libras para todos os veículos. Então, se o motorista tiver carro que polui e for ao centro, vai ter que desembolsar o equivalente a R$168. Ter carro em Londres é luxo para muitos. A cidade dificulta a vida do motorista, mas, por outro lado, oferece um transporte público de qualidade. O meu carro, por exemplo, eu utilizo basicamente para lazer, e ele não se enquadra na categoria de mais poluentes, então eu não preciso pagar taxa, só mesmo o pedágio urbano no centro da cidade, mas nesse caso, eu prefiro o metrô. Londres tem a maior malha metroviária da Europa, além de trens, ônibus, barcos e muitas ciclofaixas. Por aqui, usar o transporte público não é só melhor para o meio ambiente e para a saúde. Perfeito, galera, muito bem. Então, estávamos assistindo essa reportagem, tá bom? E vamos colocar aqui nosso vocabulário, tá bom? Então, basicamente, o que nos estava falando essa reportagem? Quais ideias? João Guilherme. Basicamente, que tem no Reino Unido, isso daí sobre que os carros agora vão ter que pagar uma taxa de porque seu veículo é muito contaminante. E para assim fazer que a contaminação da cidade siga menor. Edwin. Prof, assim, ele está falando que o Reino Unido tem
um ar muito poluente. Sim, é poluente, sim. Uhum. Então, para os carros rodarem e as motos, tem que pagar uma taxa também para entrar no centro, sim. E ele falou que os carros se usam mais para lazer, mas não para rodar no dentro do Reino Unido, para estar o transporte público. Uhum. Profe, eu acho Sim. que a reportagem estava como falando da importância do Uhum. transporte público, porque é importante utilizar, porque Uhum. pues contamina menos, pois contamina Aham. menos. E pelo que os colegas falaram, Uhum. as taxas que estavam colocando para os veículos particulares. Aham. Muito bem. Quais são? Muito obrigado, Manuela. Disponha. Quais são essas taxas que se deve pagar? Eu lembro que uma era quase de R$ 80, a primeira, e a Por outra quê? que para rodar no Londres. E a outra era do centro, mas eu não lembro, acho que era 168, Aham. mas eu não lembro se eram reais ou era outra coisa. Reais. Mas essa segunda taxa era para quê? Para entrar no centro. Acho que sim, não lembro muito bem. Eu lembro de uma Sim. taxa de 2 libras com 50 cêntimos por dia. Aham. Eram como 12 libras com 50, que equivalia mais ou menos como R$ 80, e outro não me lembro quanto era. Era por aí, 12, 15, uma coisa assim. E essa taxa para rodar em Londres seria uma taxa que cada mês. Não, é diária, pelo Uhum. dia. Então, uma taxa diária para rodar em Londres, né? E outra taxa para entrar no centro da cidade. Sim. Profe, eles Alexandra, também falavam sobre ter uma zona de emissão ultra baixa. muito bem. Então, diminuir as emissões. Onde? É, na, Alexandra, não dá para escutar. profe, Sim. eu não lembro se eram em várias cidades, muitas cidades, ou só Londres. Aí nós estávamos falando basicamente em Londres. Então, No centro, diminuir as emissões de quê? de gases, Uhum. de contaminação. Aham. Melhor. Diminuir as emissões poluentes na cidade de Londres. Tá bom? Agora, pessoal, por que
começaram a adotar essa medida? Não, foi por a saúde e a contaminação. Uhum. E o que aconteceu com a saúde? É, a, Piorou. sim, a poluição do ar no Londres, Onde? Em pel- Londres. em Londres, é a, como que se diz? A Organização Mundial da Saúde. Ele diz que está Uhum. para cima do que tem que ficar. Então, basicamente, a poluição do ar em Londres está por cima dos níveis recomendados, sim, pela Organização Mundial da Saúde, se não me engano. E isso, com o que falou Manuel, isso quer dizer que a qualidade do ar piorou, tá bom? Então, basicamente, aqui nós estávamos dizendo, pago de uma taxa para veículos poluentes no Reino Unido, sim? O Reino Unido, especificamente em Londres, tem um ar muito poluído, tá bom? Os carros são mais usados para atividades de lazer, e essa reportagem fala da importância do transporte público porque é menos poluente. Então, essas taxas são uma taxa diária. Então, taxa diária para rodar em Londres e outra taxa para entrar no centro da cidade, para todos os veículos para entrarem no centro da cidade. Uma taxa diária para veículos poluentes, tá bom? A ideia é diminuir as emissões poluentes na cidade de Londres, e o problema foi precisamente porque a poluição do ar na cidade de Londres está por cima dos níveis recomendados. Muito bem, alguma outra ideia que falou a reportagem que talvez não esteja aqui e que vocês queiram falar? Muito bem. Agora, a pergunta é: qual é sua opinião sobre este tipo de medidas? Estão de acordo? Não estão de acordo? Acham interessante? Não acham interessante? Da minha parte, eu estou muito de acordo. Estou de acordo, muito bem. De acordo porque se Medellín, que é um pouco mais, como se diz, menos avançada, certo? Aham. Pode mitigar, Diminuir. diminuir a poluição com os meios de transporte que o mais avançado é de metrô, ir de metrô, certo? Uhum. Sim. E quase não conecta com nada, que não podem fazer esses países que têm muito mais dinheiro para invertir, certo? Investir, muito bem. Colocamos aqui. Tum. Galera, vou colocar aqui outro quadrinho com outro vocabulário, tá bom? E investir, investir. Investir, muito bem. Tá, colocamos aqui. Então, colocamos aqui vocabulário. Investir. Muito bem. Juliana, Profe, eu concordo. por quê? Eu entendi a utilização de mais
públicos. Juliana, É, Juliana, se escuta cortado. Não sei se é minha internet ou se escuta cortado. Se escuta cortado. Ah, sim. Juliana, se escuta super, super, super cortado. Se quiser, pode escrever. Ou pode tentar novamente. escucha Mais ou menos. Eu vou escrever. Sim, Juliana, me desculpa, mas escuta super, super cortado, então não dá para entender o contexto, a ideia completa. Tá bom? Edwin, Profe, acho que é uma medida muito boa, mas por uhum. quê? Porque lá tem um transporte público muito bom, muito legal. Então é fácil chegar de um lugar a outro, onde acá no Medellín implemente, se diz implemente, ou como se diz? Simplesmente, perdão. Implemente. Simplesmente Mas no simples, é de implementar. Não sei como se diz. implementar. Implementar. Ok. Se acá no Uhum. Medellín implementam isso, o metrô vai se diz explodir, não. Como se diz? Colapsar. Sim, vai colapsar. Se Mas o neste metrô já está momento colapsado. vai colapsar muito mais. Não vai. É possível. Matematicamente, logicamente, isso é possível. Obviamente, sim, porque estamos em Medellín, né? Na América Latina tudo é Profe, possível. mas Manuela, acho que, perdão, acho que isso também tem que ver com a cultura dos residentes, porque uhum. aqui tentaram implementar algo não tão drástico, mas sim com o pico e placa, quando era Aham. 2 vezes por semana. E as pessoas optaram por pagar o imposto por não ter o pico e placa implementado. Por exemplo, pedían como un vale de 400.000 pesos y las Sim. personas podían salir durante un mes cualquier día. Y acho que ese impuesto no fiz nada porque as pessoas preferían pagar y as ruas estaban cheias de carros nesse tempo. Acho que Uhum. isso já não é possível. Aí, a pergunta é, Manuela, se você quer mudar, ou mudar não, quer mudar a cultura também, quer cuidar do meio ambiente, quer colocar umas restrições bastante fortes, para que colocar um imposto para você pular ou passar por cima Exatamente. disso? Não tem lógica, né? Para isso não colocar nada. Acho que o imposto deve ser muito mais alto para que a maioria das pessoas não conseguiram Não consiga. pagá-lo. Não consigam pagá-lo porque não tem graça. Sim. Qual o incentivo? Olha, mais barato pagar cada mês. Mas acho que nesses países a cultura que tem como que se faz como não tanto por sair, porque os lugares nesses países não são pertos como aqui, certo? Aham. Algo como. Então, acho que então por lá é muito melhor utilizar particular para eles. Uhum. Certo? Muito bem. Profe, Alexandra, si nos implementamos esa medida no transporte público, ficamos como os trens da Índia. ai, gente, que horror. É verdade. E sabe o quê? Galera, olha, Alexandra, você me fez lembrar de duas coisas. Mas já vou falar, tá bom? Que eu falo muito. Juliana,
acabou de escrever, Juliana, desculpa, mas literalmente se escutava super, super cortado, não dava para entender a ideia. Então, Juliana diz aqui, concordo porque eu incentivo a utilização de mais transporte público. Mais transporte público é preciso ir ao fundo do bolso, ou seja, pegar aqui para que as pessoas tomem ou adotem essas medidas. Andar de bicicleta não me parece saudável, como assim? Por que não? Muito bem, ou seja, que entre mais toque o dinheiro, o bolso das pessoas, as pessoas vão respeitar, não como, por exemplo, falou Manuela, que colocaram aqui uma restrições, entre aspas, fortes para a circulação de veículos, mas ao mesmo tempo falaram, olha, a restrição é forte, você não pode rodar tais tantos dias. Mas se você quer rodar, pague tanto dinheiro. E era um valor não muito alto, estava em conta e as pessoas pagavam para rodar. Então, não tem lógica essa parte, muito bem. Então, Juliana diz, por causa da poluição, falou Juliana, por isso não é tão saudável. Sim, é verdade. Medellín está colapsado, verdade. E sendo a Colômbia um dos países mais caros para ter carro. Caro, tá bom? É um dos países mais caros para ter carro. Muito bem. Pessoal, então, a Alexandra falou, isso me faz lembrar aos três de onde, Alexandra, você falou? Os trens da Índia. Isso, muito bem. Exatamente. Se começam a implementar isso, o metrô vai parecer já os trens da Índia, que já aparecem, né? Mentira, não, é bem organizado, entre aspas. Isso me fez lembrar que um tempo atrás, não muito tempo, eu estava lendo uma reportagem que falava precisamente sobre os trens na Índia. Especificamente, não me lembro se era como que se fala Bombay em português, eu esqueci. Não me lembro se era nessa cidade ou se era em Nova Delhi. E falavam precisamente das pessoas que morriam porque estavam no teto dos trens. Os trens eram muito antigos, então não tinha um bom sistema de transporte. Além disso, tinha muitos moradores nessa cidade. São cidades muito grandes, com muitas pessoas. E o sistema de trem, de metrô é muito deficiente. Então, não dava... Ou seja, não conseguia atender todas as pessoas. E as pessoas subiam, sabe, no teto, tá. Essa é a primeira. Isso se chamava nos trens da morte. Chamava assim. Os trens da morte na Índia. Mumbai. Isso me fez lembrar. Mumbai. Eram os trens da morte. Era isso aqui. Então, falavam, tá. E, curiosamente, falavam que tem muita gente, não dá, e o sistema é precário. Todo o sistema de transporte é precário em geral. Então, é Mumbai. E isso me fez lembrar que poucas semanas atrás, como 2 semanas mais ou menos atrás, eu estava no Instagram e vi uma coisa super curiosa. E eu pensei que fosse tipo na Índia, uma coisa assim. E era no Brasil. Que acontecia que por aí nos anos 90,
as pessoas surfavam em cima, as pessoas não, algumas pessoas jovens surfavam em cima dos trens. Já não faziam isso como para se locomover de um lado a outro, já não como transporte, mas sim como eles falavam que era um esporte. Então, esperem, eu procuro. Olhem aqui, no Rio, tá, tá. Então, as pessoas, nos anos 90, as pessoas surfavam, sim? Nos trens do Rio de Janeiro. Parecer que não era estranho. Não, isso já é. Então, no Rio de Janeiro parece que, digamos que isso não era estranho de se ver numa época. Só que acontecia? Essas pessoas não faziam porque, ai, não tem lugar e vou subir no teto. Não. Era mais como um desafio que eles faziam, então surfavam aí por cima. Só que isso era muito, muito, muito perigoso. E quase, quase todas as pessoas que praticavam isso morriam, praticavam isso. Porque como subiam aí, vocês sabem que os trens têm uns fios elétricos, se vocês vêm por aqui, uns fios elétricos, e isso leva bastante eletricidade. Então, quase que todas as pessoas que faziam isso morriam. Ou seja, era super normal. Então, quase que 90% das pessoas que tentavam fazer isso, então a ideia era subir e ir assim, para que nenhum cabo, nenhuma coisa passasse, mas você sabe que isso é muito, muito delicado. E o que acontecia? Isso, pum, explodia. Ai, que horror, não. Explodiam e não somente morriam ou as pessoas que estavam por cima surfando, senão que isso explodia e podia afetar as pessoas que estavam dentro do trem, porque isso carregava tanto assim que explodia e podia afetar as pessoas que estavam embaixo. Então era uma coisa assim, Alexandra, você me fez lembrar disso, de uma coisa diária. No Rio de Janeiro acontecia isso, obviamente já não é comum. É muito estranho ver isso. Acho que não é comum. Tudo mais tranquilo. Muito bem. Voltando um pouquinho aqui. Agora, por que? Porque estão falando que, ou porque nos falavam que, em teoria, ter um carro em Londres, em teoria, porque nos estavam dizendo, porque em teoria ter um carro em Londres é quase um artigo de luxo. Porque exatamente nesse país tem muitas conexões do transporte público. Uhum. O que faz não seja necessário ter obrigatoriamente um carro. Muito bem. Então, um bom sistema de transporte público e as pessoas utilizam essa parte daí, o transporte público, em vez do transporte particular. Muito bem. Alguma outra ideia? Por quê? Muito bem, Manuela. Porque ter um carro em Londres se considera como algo de luxo. As taxas estão altas, que tem que pagar para rodar. Muito bem. Então, primeiro, porque pela questão do transporte público. O transporte público tem bastante oferta de transporte público, então as pessoas podem ir a vários lugares sem precisar do carro.
E Edwin falou também, pode ser por causa das taxas, que são muito altas, então deve ter muitos impostos para você ter ou rodar um carro na cidade de Londres. Agora, voltando um pouquinho, vocês consideram que esse tipo de medidas pode ser implementadas no nosso país? Não, Por quê? porque tem muitas regiões que não têm um bom sistema de transporte público. Uhum. Uma das únicas cidades que possa implementar isso e não funcionou foi o Medellín e Bogotá. Isso que Bogotá não tem metrô Aham, ainda. exatamente. Ainda. Né? Mas vocês já podem ir e visitar os vagões do metrô, os trens. O que faz que Medellín não seja tão colapsada é o metrô, porque Uhum. de resto não teria como andar as pessoas na rua. Vocês imaginam Medellín sem o metrô? Seria um... Porque muitas vezes... Não, o metrô é colapsado, né? Bastante. Mas vocês já Ficou. viram. Como, Daniela? Ah, eu vou dizer se com metrô também pode fazer o caos, porque, por exemplo, agora, como se diz pico? A hora que a pessoa Rush. sai. Como é a hora pico? Hora rush. Hora rush? Aham, como no inglês, só que eu não sei como se escreve. Está Vocês que bem. sabem mais idiomas. Mas é assim que fala no Brasil. Nessa hora, a gente Uhum. fica muita fila para entrar nos vagões. Então, lo que seja a companheira de metro, também estaríamos muita gente Uhum. fazendo fila para poder entrar no bus. Olha, Daniela, ou seja, se já está colapsado, imagina sem, não é? Isso. Muito bem. Então, se o metrô já está colapsado, imagina sem. E mesmo assim, vocês já viram o que acontece na cidade quando o metrô falha? Que o metrô não funciona. O que acontece com a cidade? Se Quando colapsa. aí Isso, sim, isso levando em consideração que o metrô nunca falha. para. Nunca para. Tudo completo. Aham. Olha, Mas, Ele continua prestando serviço como até certa. sim, com certas estações, Uhum. mas nunca ha parado completamente. Donde ele Ou pare seja, completamente, eu não quero pare estar esse desde. dia. Gente, de pare desde. Qual é a última estação? Nikia e a Estrela. última e a Estrela. Imaginem, se para tudo mas, isso. mas acho que foi ontem que o metrô parou Ai, sim, e a gente ficou as caminhando nas pessoas. vias. As pessoas aí ficou caminhando nas vias. Mas não parou completamente. Ah, Ele não. parou até San Antonio. Ou seja que pues, é uma estação crítica, mas Sim, não parou completamente. ou seja, funcionou a metade do metrô. A metade das Sim, estações estavam funcionando, as outras não. E mesmo sim, assim algo virou assim. um caos. E mesmo assim foi um caos. A cidade fica maluca quando o metrô não trabalha, é verdade.
Gente, é uma loucura, mas assim, é uma coisa de loucos, porque a gente não tem noção, não tem ideia de quantas pessoas utilizam o metrô por dia. Então, assim, para de funcionar. E mesmo assim, vocês já viram que às vezes o metrô atrasa, não sei, imaginamos, o metrô passa a cada 3 minutos. O metrô atrasa e não passa a cada 3 minutos, sino que o trem passa 5 minutos e já está assim. Ou seja, para de funcionar uns minutos. 2, 3 minutos para de funcionar, 5 minutos e já vira um caos. Imagina quando para totalmente entre algumas estações. Isso é de loucos. Eu acho que a É, nova linha do metrô, que vai ser na Rua 80, aham, isso vai fazer que a linha do metrô do seja metrô. do metrô seja menos crítica, porque Uhum. a maioria das pessoas baixam em San Antonio, Descem, descem em San Antonio, também ¿cómo se llama? Floresta. Entre San Antonio y Linha B. Caribe. Ah, já. Sim. Sim, sim. Então, Aham. essa é uma linha que vai desde Caribe até Aguacatala. Uhum. É, Gente, acho e que como vai que ser vai muito ser boa. depois a mobilidade na universidade? Quando estejam construindo? Muito ruim. Mas será que ela vai passar por toda a universidade? Pela entrada da universidade, por onde passa a linha, ou vai passar pela 80? Ou Acho que seja, tem que ser elevado. Tem que ser elevado. João Guilherme, Não, eu tive para dizer que quando a construção do metrô da 80 seja, a mobilidade vai ser como os Jogos do Hambre. jogos, jogos vorazes, se chama no Brasil. Jogos vorazes. Vai ser imagina a construção. Durante a construção, porque não sei se vai passar em frente da universidade, assim como passa a linha de ônibus atual, que vai como até Floresta, e ela segue, bem, não me lembro até onde, até La Eu Palma. tinha entendido que uma parte do metrô vai ser baixo terra. Quem me dera, tomara que fosse assim. Não, mentira, mas sabendo que o metrô por cima é divertido, é muito feio. O metrô por cima, a parte, o que nós chamamos os barros, isso é horrível. Somente você caminhar entre a estação Parque do Rio a Prato, não, mentira, não tentem caminhar aí, mentira, não. Porque isso é um lugar super proibido, ou seja, isso é a coisa, nossa, é perigoso É demais. muito perigoso. Mas muito é pouco. Não é, isso é outro mundo. Isso é quase como um submundo. É como você entrar como que se chama essa, que a internet tem como umas camadas. E falam que nós estamos como na mais superficial das camadas da internet. E aí está o baixo mundo aí da internet. Basicamente, isso é a versão visível do baixo mundo da internet. Está aí, entre essas duas estações. É bem perigoso. Mas é divertido. Isso, João Guilherme, é isso. Mas é legal porque pelo menos você vai vendo a paisagem, alguma coisa assim. Gente, muitas vezes no metrô por baixo você não sabe onde está. Essa é a questão, Vocês, Manuela. Como? vocês imaginam que o metrô seja soterrado, Subterrâneo. subterrâneo. Soterrado. Aham. E
e quede entre as vias. Quando eles falam, em um momento daremos continuidade. Gente, que Eu horror! eu morro imediatamente. É verdade, eu tinha esquecido disso. Senhores passageiros, em um momento retornaremos nosso trajeto, né? Mas, gente, sim, é verdade. No Brasil, em grande parte do Brasil, as cidades que têm metrô, porque não são todas as cidades, mas no Brasil tem muito mais metrô do que do que na Colômbia. Muitas cidades têm metrô. E normalmente, bem, a ideia do Brasil é que o metrô é subterrâneo, tá bom? O metrô é por baixo e o trem é por cima, sim? Então, muitas vezes, algumas pessoas pensam que, por exemplo, Medellín tem trem, porque como é por cima, então eles têm essa ideia de que se é por cima é trem, se é baixo é se é por baixo já é metrô. O metrô. Exatamente isso. Só que, por exemplo, em São Paulo tem algumas estações, algumas linhas que são por cima, sim? Alguns trajetos, algumas partes, os trechos. E se vocês imaginam, se vocês pensam, se nós concordamos, na verdade, que Medellín é uma cidade, o metrô de Medellín está um pouco colapsado em alguns momentos. Imagina no metrô da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, sim? E o metrô, sim, o sistema de metrô de São Paulo é o melhor sistema de metrô do Brasil e diariamente mobiliza aproximadamente 5 milhões. João Guilherme, já vou explicar. O metrô de São Paulo diariamente mobiliza 5 milhões de pessoas. 5. Esse sistema do metrô é pouco, não? Imagine 2 vezes a população de Medellín utilizando o metrô diariamente. Acho que se pode comparar com os passageiros do metrô em Medellín, porque nós falamos que são muitas pessoas. Uhum. E não é nem a metade, porque são 35 mil na linha A. E na Ou linha seja, por B, dia. por dia, são 35 mil. E na linha B, 13 mil. ou seja, gente, não sei fazer contas básicas. 35 mil mais 13 mil. 45, 48 mil. 48.600. Ai, olha. Ou seja, colocamos aí quase 50 mil pessoas diariamente. Contra 5 milhões de pessoas. É uma quinta parte, menos de uma quinta parte. Imaginem, é muito louco. Mas assim, uma coisa que me surpreendeu, que eu pensava, perdão, que o metrô de São Paulo era bastante caótico. Tem umas estações e umas linhas que sim, são caóticas. Mas eu pensava que era caótico o interior, no sentido sujo, feio, cheiro terrível. Gente, incrivelmente, o metrô de São Paulo é super limpo. Mas assim, limpo, 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 limpo. Não é sujo, está super bem organizado. Tudo está bem conectado no sentido que você vai para um lugar e está bem sinalizado. Os trens, sabe, são muito limpos, tudo. Eu fiquei assustado, surpreso, na verdade, porque pensei que ia ser alguma coisa assim, bem louca, mas é super, super organizado, muito limpo. Eu fiquei assustado.
como mais ou menos dizer Medellín, o metrô de Medellín, no interior do metrô, que é super limpo, não, você não vê lixo no metrô, no chão, assim, mais ou menos. Então, é bastante organizado, muito. E João Guilherme nos estava falando por aqui, ó, não entendo a diferença entre metrô e trem. Os dois são trens, né? Na verdade, sim. Só que no Brasil tem a ideia de que trem é por cima, na superfície, mas o metrô é embaixo. Só que os dois são, ou seja, o metrô e o trem são trens, na verdade, sim? Só que aí deve ter alguma diferença. Não sei se é o tamanho, a capacidade, é, as distâncias, tá bom? Mas deve ter alguma diferença. Mas em teoria, sim, são trens, tá bom? Muito bem. É, agora, um segundo, pessoal. Perfeito, pessoal. Agora sim. Muito bem. O metrô é porque atravessa a área metropolitana. Sim, pode ser por questões de distâncias. Pode ser essa questão entre metrô e trem. Presta um serviço urbano e outro deve ser um pouco mais de longas distâncias mais longas. Muito bem. É, consideram que, por exemplo, Medellín pode implementar um melhor sistema de transporte público para que precisamente a mobilidade na cidade seja mais tranquila. O segundo, para que as pessoas deixem de usar os carros particulares. Eu acho que sim, porque se Medellín o metrô tiverá outras rutas, não só o norte, sul, oriente, ocidente, senão como para outros lugares, as pessoas não tiverão que usar outros meios de transporte. Muito bem. Por exemplo, por onde eu moro, não tenho metro, eu tenho Não tem buses e metrô. isso. E o sistema de transporte público é suficiente, adequado ou ineficiente? Posso falar sobre meu bairro? Eu acho Aham, que as pessoas estão começando a morar novos condomínios. Então, aham. eh, o transporte aqui é muito ruim, porque ele É passa terrível. terrível. Ele passa cada meia hora e É sempre sério. fica dinheiro. Sim, sobretudo Deus me o livre. metrô. Do metrô. De metrô, mas é uma boa ajuda o metrô. Como se diz metrô cable? Metrocable. O Metrô teleférico. cable. Mas o bus é muito ruim. Então, o Então, transporte é deficiente. sim, para a quantidade das pessoas que moram, Uhum. porque muitas pessoas. Muito bem. Ou seja, tem muitas pessoas utilizando o transporte público e é ineficiente, porque você está falando, o transporte passa a cada 30 minutos e ele para e imediatamente fica totalmente lotado, cheio. Então não dá tempo de. Você não pode ficar esperando uma hora, né? Porque você não pode falar, ah, não, tá bom, não vou nesse ônibus, vou no próximo.
né, Daniela? Será que Sim. você pode se dar ao luxo de falar, não vou neste, vou no próximo? Não, isso mais que tudo, agora que eu não sei como falar, hora cerco, que a gente Hora rush, hora de tem rush. Uhum. hora de rush, Hora que a rush, gente muito bem. tem que o bus como seja. Ou seja, feito. basicamente, você Certo. não está falando que isso parece com a Índia. Um pouco. Agora ou longe. Agora é que não, mas basicamente em qualquer lugar. Tentem entrar, por exemplo, quando eu ia para a universidade, para o ITM, eu pegava a linha O, na Estação Floresta. Aí eu pegava na Estação Floresta e 8 horas da manhã, antes das 8, né? Isso já estava assim, muito cheio. Então tinha muita gente. Parecia assim, como da Índia. E, Juliana está falando, o metrô está trabalhando para ultrapassar o colapso atual, mas são projetos de mais de 5 anos. Ou seja, primeiro chegam os problemas e as soluções chegam muito atrasadas. E quando chegam as soluções, já não vão ser adequadas porque demora muito tempo. Tem outros problemas novos. Exatamente. Aí chegam outros problemas e vão demorar outros 10 anos. E quando resolver esse problema, já tem outros 10.000 problemas atrás. Muito bem. Pessoal, perguntas, dúvidas com essa parte daqui? Muito bem. Então, galera, já sabemos, vocês falaram, olha, no Medellín tentaram colocar um imposto parecido a esse de Londres para as pessoas rodarem no carro, mas já sabemos que não funcionou. Precisamente porque colocaram umas restrições e ao mesmo tempo falaram, temos essas restrições, mas se você tem dinheiro, não tem restrições. Não foi, Manuela? Mesmo. Muito bem. Pessoal, perfeito. Então vamos passar a nossa segunda parte da aula, tá bom? Galera, para as pessoas que ainda não estão como tão acostumadas com como trabalhamos na aula, sim? Já mais ou menos Edwin, Daniela, por aí, Susana, podem dar fé de que durante nossas aulas sempre somos coisas diferentes. Coisas, que horror. Sempre temos profissões diferentes. Não é, Daniela? E Edwin? Certo. Todas as Certo. aulas temos profissões diferentes, tá bom? E nossa profissão de hoje, qual é? Vendedor. Gente, qual é? Não estão vendo. Estava Hoje somos quê? Vendedores. vendedores. Muito bem. Então, já entrem aí. Hoje somos vendedores. Gente, vou ser o melhor vendedor de todos os tempos, tá bom? Então, como hoje somos vendedores, tá bom? Vamos criar, sim? Para isso, vamos criar a melhor publicidade para vender os seguintes produtos
que continua no estoque da empresa. Ou seja, temos aqui uns produtos na nossa empresa que ainda não foram vendidos. Tá bom? Então, para isso, vamos criar a melhor publicidade para os seguintes produtos, tá bom? Como vamos fazer? Eu vou mostrar os produtos para vocês, tá bom? Vou dar uns 5 minutos, 5, 10 minutos. Vocês vão criar a publicidade para cada um, tá bom? Fazendo um teste. Perguntas? O texto tem que ser enviado. Não. Ou seja, a ideia é que vocês escrevam, tá bom? Galera, super importante, escrevam esses textos, seja no seu caderno, no computador, onde vocês estejam. Por quê? Porque, basicamente, com os temas que vamos trabalhar aqui, sim? Vamos trabalhar na prova parcial, tá bom? Ou seja, na prova da próxima aula. Na tarefa, tá bom? Então, galera, somos os melhores vendedores, sim? Como vocês são os melhores, eu não tenho dúvida disso. Vamos criar a melhor publicidade para os seguintes produtos que ainda não foram vendidos, tá bom? Temos o primeiro produto. Qual produto temos aqui? Isso. Um capacete para galinas. Muito bem. Gente, então vamos criar a melhor publicidade. Precisamos vender esses capacetes para galinha, tá bom? Então, capacete para galinhas. Produto super útil, tá bom? Vamos criar a melhor publicidade, tá bom? A melhor publicidade para vender que capacete? Capacete de galinha, tá bom? Então, 5, 10 minutinhos, vocês... Vamos ter vários produtos, tá bom? Então, vamos fazer aí. 5, 10 minutos. Vocês vão criar aí seu texto. Tentem que seja um texto um pouquinho longo, tá? Falando quais são as vantagens, tá bom? Então, como seria? Não, vocês. Leve seu capacete para galina. Não deixe que sua galina sofra nos viagens Olha. da moto. Olha, já você está fazendo sua publicidade. E por que a pessoa deve comprar esse capacete, Edwin? Para que as galinas não vai sofrer quando vai Dirigir. Dirigindo a moto. Pro galinheiro. Sim, para o galinheiro. Edwin, e por que esse produto é o melhor do mercado? Porque sua galina é o mais importante, não pode deixar Olha, aí. Você está respondendo isso. Muito bem. Então, 5 minutinhos. Manuela. Pode falar lastimado. Ferir, machucar. Espera aqui. É mais comum falar machucar. Professor, tem que ser enviado ou se pode falar? Não, a ideia é que vocês escrevam, tá bom? Não tem que enviar. Então, vocês vão falar para mim. Qual é a ideia de por que escrevam? Manuela, calma, perdão. João Guilherme, por que a ideia é que vocês escrevam? Não tem que enviar. Porque com esses textos vamos praticar para a prova da próxima aula, tá bom? Manuela. Manuela? Profe, que tão longo. Ai, não, um parágrafo. 1, 2 parágrafos, tá bom? Vocês vão falar por que as pessoas devem comprar isso, porque esse é o melhor produto do mercado. Porque tem que comprar dessa marca e não de outra. Qual é a diferença? Tá bom? 5 minutos. Aí, e fazemos essa publicidade para vender os capacetes. Gente, esses produtos existem de verdade, tá bom?
Tem que ser enviado por o chat? João Guilherme, não, você pode falar, tá bom? A ideia é que vocês escrevam no seu caderno. Profe, pronto. Muito bem, vamos esperar uns minutinhos, já que todos terminamos, e vamos fazer então essa publicidade entre todos, tá bom? Como é que se diz mascota? Animal de companhia? Não, animal de... Animal de Bichinho de companhia, estimação. bicho de estimação, Bicho de estimação, isso mesmo. bicho de estimação. Perfeito, muito bem. Agora, quem quer começar? Eu. Manuela, muito bem. Es que tenho que terminar o e-mail. É por isso. Muito bem. É bom. Tem galinhas que brigam muito. O capacete é a solução. Não mais galinhas machucadas na cabeça. Se você não compra nossos capacetes para suas galinhas, é uma pessoa que não quer seus animais. Isso é outra forma de maltrato. Nosso capacete tem garantia de por vida. Perguntei por nossas promoções. Muito bem, perfeito, ótimo. Muito bem, ou seja, se você realmente quer sua galinha, compre este Tem que capacete. comprar. O melhor capacete do mercado. Muito bem, perfeito. Juliana aqui escreveu: cansado de ver a sua galinha ter um acidente quando anda de moto? Nós temos o capacete ideal para prevenir com, confusões graves e manter sua galinha segura e com estilo suficiente para tornar em paraquedas.
para virar aí, ser inveja das outras galinhas. Olha só. Muito bem. Susana, Eu estou escrevendo, calma. pelo amor de Deus, que é isso? Você está escrevendo a melhor publicidade de todos os tempos. Ouviu? Muito bem, João Guilherme. Fique listo para rir e proteger as suas amigas emplumadas ao mesmo tempo. A nova Dua Lipa da indústria galinheira, capacete. Um A capacete nova que é Dua desenhado... Lipa? A nova Dua Lipa. Ah, tá bom. Que horror. Um capacete que é desenhado para galinhas com estilo e seguridade. Não mais cacareios de preocupação. Tenha suas galinhas salvadas de picotazos inesperados e de vistas de halcões e o tio que gosta do frango. Com capacete, suas galinhas ficarão à moda e listas para qualquer aventura na fazenda. Não se quede sem este acessório extraordinário. Compre sua capacete hoje e dê para suas galinhas a proteção e confiança que elas merecem. Muito bem, perfeito, João Guilherme, ótimo. Daniela, Você conhece a galinha de Mauá? ai, Daniela, não dá para escutar. Você não escuta. Agora sim. Vocês conhecem a galinha de Mauá? Ela é desajeitadíssima. Uhum. Então, ela sempre fica no perigo. Se sua galinha é como ela, eu recomendo para você a capacete ou capacete. O capacete. O capacete para galinha. É ideal para Uhum. proteger aquela galinha, proteger aquela galinha que sempre está em situação de perigo. Uhum. Que seu bicho de estimação não fique em situações muito perigosas e que perda sua cabeça. Ah, que horror. Nós somos únicos, Perca. temos os desenhos muito legais e belos. Proteja Muito sua bem. galinha que não sai a guardar sua vida. Muito bem, Daniela, perfeito. Ótimo. Joana, Oi, bom dia. O meu nome é Elisete. Agora gostaria de marcar uma visita comercial com você para dar a conhecer melhor os produtos e serviços que podem ser de vosso interesse. Eu vendo capacetes para galinhas. O uso deste artigo é muito importante para proteger o seu animal de estimação. uhum. Com apenas uma pancada na cabeça Que horror. ou de lutas entre elas e dá um melhor aspecto à sua apresentação. Temos uma variedade de tamanhos, estilos e colores. Temos também capacetes com distintivo de sexo, distintivo para galos e galinhas. Linha. Também estamos desenvolvendo um capacete para os frangos mais pequenos. Os pintinhos. Sim. Muito bem, perfeito. Elisete. Edwin. Oi. Espera aí um momento. Muito bem. Então, Ok. pronto. Sim, pronto. Proteja a sua galinha com esse novedoso capacete para galinha. Não deixe que seu bicho de estimação preferido sofra alguma ferida nos seus viagens na moto. Fique seguro que ele sempre vai chegar no galinheiro de forma segura. Aproveite a oferta agora. Se você liga para comprar esse capacete nos próximos 10 minutos, leve de presente um calçado para jacaré, completamente grátis. Uns croquis. Edwin, uns croquis. Para colocar Esse mesmo, no no jacaré. jacaré. Muito bem, perfeito, ótimo. Susana,
Oi, profe, eu quero escutar a versão de Walter. Walter tem uma imaginação e tem Ah, o uma Walter, forma de contar as coisas muito divertidas. mas Então, o Walter falou que não tem microfone. se olha, ele rompe meu coração. Então, Ah, olha, Walter, já o Walter aqui escreveu, Susana, para que sua não, galinha não sofra de... mas Para o que sua galinha divertido não... quando ele fala. Quando ele fala, ele é Ah, comentarista, Ele fala muito bom. é muito ele não divertido. tem micro... Walter, olha, estão sentindo sua falta hoje. Sim, eu sou o Tim Walter. Para que sua galinha não sofra dor de cabeça, compre um capacete para galinhas. Esse capacete tem um massageador para a cabeça e se você comprar esse capacete, nós daremos uma lanterna para que ela possa ir ao banho na noite. Muito bem. Ganhe de presente uma lanterna para galinhas. Susana, muito bem. Não, Zana, não, isso é o Walter, mas é muito mais divertido Por... quando ele fala. Ah, gente, não posso imitar o Walter. Não, o Walter é muito divertido. Para mim, para manter segura seus bichinhos de estimação, leve seus capacetes e diferencie seu galinheiro. Tenha certeza Galinheiro. de que suas galinhas estão seguras em todo lugar. Temos diferentes motivos que pode coletar. Lembre que se você quer seus bichos de estimação, também vai querer sua segurança. Se você quer seu galinheiro, você quer nossos capacetes para galinhas. Você nos deve elegir. Agora compre 3 e cheve 4. E leve 4, muito bem. Olha, diferentes motivos, desenhos. Tem aqui um patinho, um pintinho, uma joaninha de chavas, né, para as galinhas perigosas. E essas últimas dois capacetes são para galinhas motoqueiras. Sim, galinhas vida louca, perigosas. Muito bem, pessoal. Já temos a primeira publicidade para nosso produto que está no estoque. Curiosos para saber qual é o seguinte produto? Ai, Alexandra, Perdón, profesor, estoy trabajando. como... Bom, estaba trabajando. Estava trabalhando. Eu vou vender o produto. Oi, falo para você, sim, você que tem uma galinha um pouco desajeitada. Eu tenho o melhor produto que você pode comprar. Um investimento necessário para sua galinha. Bonito capacete, colorida, bonito, forte e confortável para seu animal de estimação. Nós somos uma marca conhecida e econômica. Se comprar conosco, Conosco. daremos-lhe algumas joleiras, sua galinha ficará à moda. Muito bem. Perfeito. Para que terminar essa primeiro, Mariana, chegou o produto que tanto pediam, os capacetes para que suas galinhas se mantenham protegidas de qualquer golpe que possam sofrer ou de qualquer ferimento que outro animal possa lhes causar. Lembre-se que a vida das suas galinhas é fundamental e por isso trazemos para você os capacetes de melhor qualidade e os designs mais exclusivos do mercado. Muito bem. Perfeito, ótimo. Ansiosos para ver o segundo produto que vocês devem vender? Sim. Vamos ver então aqui. Que produto temos? Chapéu de palha para celular. Óbvio. Isso Gente, existe de verdade. Gente, eu juro para vocês que todos os produtos que estamos vendo aqui existem na vida real. Está no Brasil. No Brasil, você pode esperar qualquer coisa. O pior é que esse aqui se fez super famoso. Depois vou mandar para vocês. Vou mostrar que não é mentira. Tem no Brasil uma loja virtual que se chama Shopee.
É super comum. É como um AliExpress, parecido. E vende tudo isso. Na Colômbia também tem. Ah, tá bom. E existe ainda? Sim, Shopee. Sim. No Brasil chama Aqui na existe. Shopee. Como? Sim, aqui existe o Shopee. Aí vocês encontram. Muito bem, temos o segundo produto super útil. Se o primeiro produto era muito útil, agora temos este segundo que é fundamental. Sim, vocês não. Eu sei que vocês vão sair da aula de português hoje e vão procurar esses produtos. São produtos totalmente necessários. Então, 5 minutinhos para que vocês façam a publicidade aí.
Pronto? Pronto? Sim. Muito bem, quem quer começar? Alguém para começar? Daniela. Tá bem. Eu comparto para vocês um novo produto, o Chapéu. chapéu de palha para celular. Es ideal, ya que este protege da luz do sol seu bem pesado, seu celular, que ali tem toda uma vida, suas lembranças, fotos e também seu mapa. Então, quando você estiver dirigindo seu carro, você precisa de ter uma boa iluminação. Um Uhum. chapéu de palha, como se diz palha? Eu tenho problema com a Palha. pronúncia. Palha, um shampoo de palha impede que incomode a luz quando você esteja dirigindo e pueda olhar melhor o caminho. Compre este produto junto, você vai ter Vai ter. regalo, ou Presente. um presente de outro shampoo para seu animal de estimação. Muito bem. Seu celular de estimação. Sim. Muito bem. Um chapéu que é? Vaqueiro. Hay varios estilos, champú vaquero, champú soviético, Que colombiano. Muito bem. Perfeito. Edwin. Leve agora seu chapéu de palha para seu aparelho. Não deixe que sofra mais com o sol e, ao mesmo tempo, ele fique na moda. Escolha seu color preferido. Ele está disponível nos distintos tamanhos e motivos. Também temos disponíveis para tablets e notebooks. Leve agora por um Leve agora por um preço modesto de R$ 30 pela unidade. Perfeito. Muito bem, Edwin. Olha, né, a ideia de negócio. Vocês vão sair aqui com ideia de negócio, tá bom? Vão vender chapeuzinhos para tablet, para celular, para o computador, né? Por exemplo, a Alexandra vai chegar amanhã no escritório com um chapéu assim no computador. Super útil, muito bem. O Walter diz aqui: se você se considera colombiano, deve comprar um chapéu de palha para o celular. Esse chapéu foi abençoado por Diomedes Dias desde o céu. Compre agora para que não falte o vallenato, a cerveja e as festas na sua casa. Muito bem, Walter, ótimo. Daniela, combina com você o chapéu para escutar o vallenato? Sim. Manuela falou por aqui, cansado de que seu telefone superaqueça no seu carro ou que quando sai com ele na mão pela rua. Nosso chapéu de palha é a solução. Se você gosta de utilizar chapéu, seu celular também. Liga para nós. Não deixe que seu celular passe vergonha deixando sem um novo chapéu da moda para os dias de sol e no melhor estilo, com o melhor estilo. Nada de sair sem o seu chapéu e ser motivo de chacota dos outros motoristas. Compre já. Estão quase a... Olha, gente, atenção com o uso de tradutor. O tradutor nem vai diferenciar se vocês estão no Brasil ou em Portugal, então a colocação dos verbos é gritante. João Guilherme diz: seu telefone sente que não fica moda? Agora eu tenho para você um novo produto que vai ser uma revolução. Nosso chapéu de palha para celular vai ser uma sensação. Protege do sol, da chuva e as
mais vibra o mal olhado. As más energias. E seu celular vai sentir como se sempre estivesse na praia. Não deixe sua compra para outro dia. Compre agora. Sim, compre agora. Ah, comprei um agora. Amanhã vai ter dois com 50% de desconto. Mariana falou aqui agora sim. Cansado do superaquecimento do celular nessa onda de calor? Trazemos para você a solução para manter seu celular seguro enquanto você dirige seu carro ou quando está na praia curtindo um dia de sol. Trazemos o chapéu de palha para seu celular, um produto exclusivo que só pode ser adquirido conosco. Só por hoje estamos com uma super promoção. Pague um e ganhe dois. Não perca essa grande oportunidade. Elisete. Hoje proponho-lhe um chapéu de palha para proteger o seu telemóvel. Para proteger seu celular dos raios solares. Este chapéu vai trazer muito conforto quando o utilizar, porque vai proteger a ecrã da luz solar e vai facilitar a sua visualização. E mais importante, também funciona como um anti-espia, como se diz? Como um Anti-espia. Na verdade, aí sim. Bom, para que possa conversar e abrir os seus ficheiros com tranquilidade e nenhuma pessoa possa ver o seu tela. Perfeito, muito bem. Não deixe que o medo de perder uma ligação ou mensagem o impeça de se divertir. Apresentamos o revolucionário chapéu de palha para celular. Com o chapéu de palha para celular, você tem a praticidade na ponta dos dedos. Onde quer que você esteja, muito bem. E já para ir finalizando, tá bom? Temos aqui nosso seguinte produto. Qual é o produto que nós... Qual é o produto que nós temos aqui? Fantasia de Rastafari para cachorros. Exatamente. Gente, fantasia de Rastafari para cachorros. Fantasia é disfraz. Exatamente. Muito bem. Produtos super úteis, perdão. Não. Não, eu acho que não. Daniela, não deu para escutar? Eu acho que não, puri cachorro. De ponto, Não. como se diz peluca? Talvez. Talvez, como se diz peluca? Peruca. Peluca fique com picação. Com coceira. Com coceira. Eu acho que não. Não é um bom produto, porque pretende humanizar um animal. Mas eu sei qual é a intenção do trabalho, mas eu acho que não é um bom produto. Muito bem. Vamos vender. Esse é uma melhor fantasia, Daniela.
Pronto. Muito bem, João Guilherme. Era um acento muito mais de praia para poder dizer isso. O espírito de Snoop Dogg tem mordido seu cachorro. Prove agora no seu novo produto chamado Rastafari para cachorros. Compra agora e você vai ter uma bolsa de ouro verde grátis. Até acabar a existência. Muito bem. João Guilherme, ótimo. Edwin. Apresentamos a novedosa fantasia de Rastafari para cachorros. Não deixe que seu cachorro seja tão comum como os demais. Converta ele num Rastafari. Ele nunca mais vai ser incomodado pelos seus amigos. Ele vai ser o alfa no rebanho. Nota. Obviamente. Nota. A maconha e o colírio se vendem por separado. Que horror, pelo amor de Deus. Que é isso? Daniela. Se você quer ter um companheiro de fantasia para dia de outubro e você não tem amigo com quem sair, eu tenho para você um produto ideal. Se você tem um animal de estimação, você pode vestir com estimação. Você pode vestir com estilos de Rastafari a seu cachorro. Se você comparte com estilos sua filosofia de Rastafari e você tem um pensamento de paz e amor, você pode recomendar este produto para compartilhar com seu cachorro, para que combine com você. E você tenha estilo junto a seu cachorro. Aviso, este produto pode produzir coceira para peruca. Se recomenda usar só uma vez. Muito bem, Daniela, perfeito, ótimo. Walter, estamos esperando aqui a publicidade do Walter. Mariana diz por aqui, o Halloween está chegando e você ainda não tem uma fantasia para seu cachorro? Relaxe, trazemos a fantasia da moda para o seu animal de estimação. Rastafari, uma fantasia com a qual o seu cachorro, o seu cão ficará na moda e também muito confortável, já que todos os materiais com os quais é feito são amigáveis para os animais de estimação, não prejudica, não causa coceira ou que está coceira. Ai, perdão. Não causa coceira ou desconforto algum. Aproveite essa oportunidade. Se ligar, daremos a segunda fantasia totalmente grátis. Muito bem. Gente, eu acho que eu errei. É coceira mesmo. Coceira. Eu escrevi com C cedilha. E por aqui nos diz Juliana, se você vai ouvir reggae enquanto... Gente, que isso? Não vou ler substâncias. Tá. E vai com seu cachorro, não pode perder a fantasia de Rastafari dele. Aqui oferecemos uma fantasia exclusiva para seu animal de estimação, incluindo como acessórios como isqueiros, couro, caso precise deles na festa, que horror. Muito bem, perfeito. Walter, cadê sua publicidade? Você sente que seu cachorro não é o mesmo? Que ele não escuta as músicas de Bob Marley como antes? Tenho a solução para você. Compre a fantasia Rastafari para cachorros e inclui uma camiseta Rastafari, um chapéu e uma peruca com os cabelos de Bob Marley, além de um CD de Bob Marley, incluindo gente, pelo amor de Deus. Muito bem. Pessoal, perguntas, dúvidas, sugestões, donativos?
Temos aqui as ideias de negócios, tá bom? Perguntas, dúvidas, sugestões, donativos? Aí, por aqui escreveu. Gustavo falou, estilo Rastafari para seu melhor amigo. Deixe seu cãozinho desfilar com nossa incrível fantasia Rastafari. Uma explosão de cores e vibes positivas. Não apenas uma fantasia, mas um estilo de vida descontraído para seu peludo. Adquira já e espalhe alegria por onde passarem juntos. Paz, amor e muita diversão. Muito bem. Perfeito, galera. Então, hoje a ideia era praticar precisamente esse superlativo que estávamos aprendendo nas aulas passadas, tá bom? Então, o melhor, o mais novedoso do mercado, o melhor chapéu para galinhas, para sua melhor galinha de estimação, para seu melhor amigo, tá? Então, estávamos praticando isso aí mediante essa publicidade. Perguntas, dúvidas, sugestões, donativos? Não. Muito bem. Pessoal, Susana. Susana, perguntas? Desculpa, não, eu errei. Eu queria ficar like. Ah, tá bom. Você ia falar, mas o que? Uma pergunta é uma reflexão. Sim, Susana, mas o que? Uma pergunta é uma reflexão. E aí você vai falar 20 minutos. Não. Uma sugerência de Uma sugestão. 30 minutos. Ah, pensei